Olá, bem-vindos a Excel Sem Medo. Eu sou o Fábio. No vídeo de hoje vamos dar continuidade então às principais funções do Excel, né? A gente já tem o primeiro vídeo sobre isso, agora vamos para o segundo vídeo. Então, quais são as funções que a gente vai ver hoje, tá? Hoje a gente vai então verificar as funções não, a função se, a função se erro e a função concatenar, tá? Então peço que vocês já se inscrevam no canal para não perder os demais vídeos dessa série. E também, se possível, já deixar o seu like, tá? E vamos então para o nosso vídeo. Bora para ele. Bom, pessoal, então a função não do Excel, ela é uma função lógica que inverte o resultado, tá? Então, o que isso quer dizer? Se você fizer uma função ou tiver um determinado resultado, ele vai aplicando essa função não, ele vai trazer o resultado inverso. Então, se você tiver verdadeiro e botar a função não, o verdadeiro vai se transformar em falso. E vice-versa, falso em verdadeiro. Tá? Então, a função não no Excel é uma função lógica que inverte o valor de uma expressão ou condição. Tá? Ela retorna true, true é verdadeiro, tá? Se a expressão fornecida for falsa, e retorna false, que é falso, se a expressão fornecida for verdadeiro. Tá? Essa função é útil quando você negar ou inverter uma condição lógica. Tá? Então a síntese dessa função não é igual a não e o valor que você tem ali, ou então uma fórmula que você queira aplicar. Tá? Vamos lá para o Excel para a gente poder fazer um exemplo dessa função. Então, pessoal, aqui a gente tem o verdadeiro, o falso, e aqui tem alguns números, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a função não aqui no verdadeiro. Então, vamos botar igual, não, e selecionar o verdadeiro, tá? Então, lembrem-se que ele sempre vai trazer o resultado inverso. Se for verdadeiro, falso. Se for falso, verdadeiro. Tá? Então, aqui, como a gente selecionou o verdadeiro, no momento que eu der o Enter, ele vai aparecer falso. Tá? E assim também funciona para o falso. Né? Então, se a gente aplicar a função falso, no momento que deu Enter, ele retorna verdadeiro. Então, aqui embaixo eu trouxe alguns números para a gente fazer uma outra função aqui para mostrar, dar um outro exemplo para vocês. Tá? Então, a função que a gente vai utilizar aqui é a função E, que a gente já viu no vídeo anterior. Tá? Eu vou deixar no card aqui em cima, caso vocês queiram ver. Vocês vão ali e depois olhem. Tá? Então, aqui a gente vai botar igual E e dizer que 10, que a célula B10 é igual a 10, que a célula B11 é igual a 20 e que a célula B12 é igual a 30. Tá? O resultado disso aqui ele vai trazer como verdadeiro, porque os testes lógicos aqui todos estão dando verdadeiro. Tá? Então ele traz verdadeiro. Se a gente vir aqui e colocar não na frente do E, tá? Ele troca de verdadeiro para falso. Tá? Ele vai negar que aquela função é verdadeira e vai retornar como falso. E assim também se a gente colocasse, né, a função E aqui igual a 10, esse aqui igual a 20, este aqui igual a 25. Aqui no caso a gente tem duas verdadeiras e um dos testes é falso, ele vai trazer falso. Se a gente colocar o não na frente, ele vai dizer que essa função é verdadeira. Então vamos para a nossa próxima função, que é a função E. Tá? A função E, pessoal, é uma função condicional. Tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer um teste lógico, e se neste teste lógico o resultado for verdadeiro, ela vai trazer um resultado. Se não for verdadeiro, ele é falso. E sendo falso, ele vai trazer outro resultado. Tá? Então, assim, a função C no Excel é uma função lógica condicional que permite realizar testes e retornar valores com base em uma condição. Bom, então ela permite que você especifique uma condição e com base nessa condição determine o valor que será retornado, tá? De acordo com a função C. Então, se for verdadeiro, vai trazer um resultado, se for falso, traz outro. Esses valores você pode estar indicando, tá? Então, a síntese da função C é igual a C, teste lógico, o valor que vai retornar se for verdadeiro e o valor que vai retornar se ele for falso, tá? Então, vamos lá para o Excel para a gente poder ver um exemplo dessa função. Então, aqui a gente tem a função C, tá? A gente tem 10 maior que 8, certo? Então, se a gente botar aqui que a função que igual C 10 é maior que 8, a gente está dizendo que 10 é maior que 8, eu quero que ele traga como verdadeiro. Tá? Então, para ele trazer verdadeiro, a gente tem que escrever aqui verdadeiro. E
lembre-se que sempre texto a gente tem que colocar entre aspas. Então, vou colocar aqui verdadeiro, ponto e vírgula, falso. Tá? Então, o que a gente está dizendo aqui para ele? Se a célula B7, que é 10, for maior que a célula D7, que é 8, vai trazer o resultado como verdadeiro. Se não for, ele traz como falso. Então, se a gente der Enter aqui, ele vai aparecer como verdadeiro. Porque, de fato, 10 é maior que 8. Agora, em vez de 10 aqui, a gente tivesse o número 7. Tá? Então, 7 é maior que 8? Não, né? Então, ele vai trazer como falso. Tá? Então, aqui, você também pode botar... Não precisa botar verdadeiro ou falso, né? Você pode botar o que você quiser. Bom, vamos dar um outro exemplo aqui para ficar mais fácil de entender, tá? Você não precisa ter essas condições expostas. Eu coloquei aqui para facilitar a explicação para vocês. Mas eu posso ter apenas um número, digamos que é uma nota do colégio, tá? Então a gente bota aqui 6, tá? E aqui a gente vai botar a nossa função igual C. Se a célula B9 for maior ou se ela for igual, então se a gente colocar assim, ó, o sinal de maior e igual, ele vai dizer que é maior ou igual. Ele vai verificar se vai ser igual à condição que a gente colocar ou se vai ser maior que a condição que a gente colocar. A condição é 6, tá? Então, se B9 for maior ou igual a 6, o aluno está aprovado. Se não, ele está em recuperação. Tá? Então, o que a nossa fórmula quer dizer aqui nesse caso? Ele vai verificar a célula B9, se ela é maior ou igual a 6. Tá? Sendo maior ou igual a 6, o valor vai ser verdadeiro. E o valor verdadeiro ele vai trazer como aprovado. Se for falso, ele vai trazer como recuperação. Tá? Então, aqui nesse caso, aprovado. Se fosse 5, recuperação. Tá? Então, essa função C é uma função bastante útil e vocês vão utilizar bastante. Vamos para a nossa próxima função, então, que é a função C erro. Bom, gente, a função C erro ela é uma função também bastante útil porque ela dá tratamento a erros de fórmula. Tá? Não erros de fórmula, a erros de resultados. Tá? Então, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Tipo, você vai fazer uma divisão por zero. Divisão por zero não existe, ele vai trazer como resultado um erro. Então, esse erro a gente consegue tratar com a função C erro. Tá? Então, a função C erro do Excel ela é usada para lidar com os erros em fórmulas e retornar um valor específico quando ocorre um erro. Ou seja, você pode definir o que você quer que retorne se aquela função que você está aplicando der erro. Tá? Então, ela permite que você especifique uma fórmula para ser avaliada e determine o valor que será retornado se a fórmula resultar em um erro. Então, a síntese dessa função C erro é igual C erro, vai colocar o teste, o valor de teste, né? E o valor se for erro. Tá? Então, vamos lá para o Excel para mostrar um exemplo para vocês. Bom, então aqui dentro do Excel, a gente pode colocar o seguinte, igual C erro, e aqui a gente questiona, 20 é igual a 10? Não, né? 20 não é igual a 10, então a gente pode colocar aqui falso. Tá? Então, o que aconteceu? Ele verificou o nosso teste, B7, que é o número 20, ele é igual a 10? Não, não é igual a 10, então ele trouxe falso. E se a gente colocasse, se de fato fosse verdadeiro, né? Então, se erro, 10 é igual a 10, se não for, ele vai trazer como falso. Tá? E daí a gente verifica que é verdadeiro. Então aqui a gente colocou se o B7, que é o 20, é igual a 10, se não for, ele traz falso, foi o que ele fez, ele trouxe falso. E aqui ele verificou se o B10, se o B8 é igual a 10, ele verificou que é verdadeiro e trouxe verdadeiro, ignorou a questão do falso. Vou dar um outro exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil vocês entenderem, que é o exemplo que eu dei anteriormente. Então aqui a gente bota igual 20 dividido por 10. 20 dividido por 10 é 2. Agora, se for 20 dividido por 0, ele dá erro. Tá? Este erro aqui a gente consegue tratar. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Vamos abrir a nossa fórmula aqui e colocar C erro. Tá? Daí a gente vai fazer a nossa conta. Então, tendo erro, a gente coloca erro. Tá? Então, assim, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer esse teste e verificar. Se der erro nesse teste, ele vai trazer a informação de erro. Tá? Então, erro. Tá? Então, se for 20 por 1, ele vai trazer 20, que 20 é divisível por 1. Se for 2, 10. Se for 4, 5 e assim por diante. Agora, se for 0, para não aparecer
erro ali, para não aparecer aquele monte de letrinha que a gente viu. Se a gente colocar aqui de novo, ele aparece sustenido div barra zero, ou seja, não existe divisão por zero. Para não aparecer esse erro, a gente pode tratar e colocar uma palavra ou algum outro resultado que a gente queira. Tá, então vamos para a nossa última função de hoje, que é a função concatenar. Bom, pessoal, a função concatenar ela é utilizada para juntar, tá? Juntar palavras, juntar números de células diferentes em uma célula só. Então a função concatenar no Excel é usada para unir conteúdos de várias células em valores em uma única célula. Então ela permite combinar textos, números ou qualquer informação em formato desejado. Tá? Bom, a síntese dessa função concatenar então é igual a concatenar, daí coloca texto 1, texto 2 e assim por diante. Tá? Vamos lá dar um exemplo então. Bom, pessoal, eu selecionei 2 exemplos aqui para mostrar para vocês. Então, o primeiro seriam esses números aqui e depois o segundo essas 2 palavras aqui, maçã verde. Tá? Então, nesse primeiro aqui, a gente vai juntar todos esses números aqui numa única célula. Então, a gente vai botar concatenar, e aqui a gente vai selecionar o primeiro número, ponto e vírgula, o segundo, ponto e vírgula, o terceiro. Tá? No momento que a gente der o Enter aqui, ele unifica tudo numa célula só, 10, 25, 50. Para dar espaço aqui, se a gente quisesse botar 10, espaço 25, espaço 50, a gente teria que fazer da seguinte forma. A gente teria que botar concatenar, bota o primeiro número, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, abre aspas, ponto e vírgula, o segundo número, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, abre aspas, ponto e vírgula, e o terceiro número. Tá? O que é essa aspas, espaço, aspas? É um espaço. Tá? Então, no momento que a gente der Enter aqui, ele vai ficar 10, espaço 25, espaço 50. Tá? E neste outro exemplo aqui, que são 2 palavras, se a gente botar assim, ó, concatenar, maçã, ponto e vírgula, verde, ele vai ficar junto. Ó, maçã, verde, sem espaço, sem nada. Então, a gente pode colocar o espaço aqui também para ficar direitinho. Né? Então, a gente vai botar concatenar, maçã, ponto e vírgula, abre aspas, espaço, fecha aspas, ponto e vírgula, verde. Daí ele fica de maneira correta. Tá? Essa função é bastante útil, pessoal, quando a gente tem algumas informações que a gente precisa unificar. Tipo, isso aqui que eu fiz maçã verde, isso aqui você pode ter outros exemplos que você vai ter no dia a dia que você queira unificar, em vez de ficar escrevendo lá, já vai lá e bota a fórmula concatenar para puxar tudo para uma célula só, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso, tá? O que a gente viu hoje? A gente viu a função não. A função não, então, ela vai sempre inverter o resultado que der. Se for verdadeiro, ela retorna falso. Se for falso, ela retorna verdadeiro. A função C, que ela vai fazer um teste lógico e retornando verdadeiro, ela vai trazer um resultado, ou falso, ela traz outro resultado. Esse resultado você pode definir, tá? A função C erro, que ela vai fazer a verificação de um teste que você for fazer. Se esse teste que você for fazer der erro, você pode fazer esse tratamento colocando a função C erro. Então, daí você lá, em vez de ficar, como o nosso exemplo ali, div barra zero, que não existe divisão por zero, ou se for algum erro de fórmula, que a fórmula não consiga trabalhar, tiver faltando algum número, alguma coisa que ela trazer um erro como resultado, você pode fazer essa correção através da função C erro. E a função, então, concatenar, que você consegue unificar dentro de uma mesma célula vários números ou textos que estão em células distintas, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje, como eu disse, fica por aqui. Se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos dessa série de funções do Excel, tá? Ela é bem importante porque é uma série sobre funções que a gente utiliza no nosso dia a dia, então é bem interessante a gente ter esse conhecimento, tá? Já peço também que vocês deixem seu like se tenham gostado do conteúdo, vai me ajudar bastante. Tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.